Olá, eu sou a aluna Jaine Bezerra de Souza, que faço nutrição no quarto período. O meu assunto foi tuberculose. Então vamos lá, o que é tuberculose? A tuberculose é definida como uma doença bacteriana, ou seja, causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, também chamada de bacilo cocci. Ela afeta tradicionalmente o pulmão, mas pode atingir outros órgãos do corpo humano, a depender da sua gravidade. Até mesmo os ossos podem ser atingidos pela tuberculose. Muitas pessoas podem servir como incubadoras de bacilo cocci, ainda que nunca apresentem os sintomas causados pela tuberculose. Vamos começar falando sobre a história da tuberculose. A tuberculose acompanha o homem há muito tempo. Existem relatos de evidência de tuberculose em ossos humanos pré-históricos encontrados na Alemanha e datados 8.000 anos antes de Cristo. A tuberculose de coluna vertebral e de ossos também já foi encontrada em esqueletos egípcios de 2.500 anos antes de Cristo. Apesar da sua descrição clínica de forma pulmonar, pode ser confundida com outras doenças. Em várias civilizações antigas, os males naquela época, entre eles a tuberculose, eram considerados um resultado de um castigo divino. Coube até mesmo a Hipócrates, na Grécia, em 30 anos antes de Cristo, o entendimento de que a tuberculose era uma doença natural e que, pelo seu caráter de esgotamento físico, passou a dominá-la de tísica, que do grego, ou seja, que traz consupação. A partir do século 17 e 18, surge o estudo da anatomia, através da autópsia dos pacientes, por parte dos nomes como Mangete, Morton e, posteriormente, Morgani, com a identificação de estruturas, principalmente no pulmão dos doentes, com aspecto de tubérculos nas vísceras dos tísicos, vitimados pela doença. A tuberculose passa a ser melhor compreendida e recebe finalmente o seu nome atual. Vamos falar um pouco dos sintomas. Um dos sintomas é tosse, catarro, febre, dor no peito, falta de ar, cansaço, perda de apetite, rouquidão. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de tuberculose. Temos a tuberculose ativa, tuberculose de pele, tuberculose pleural, tuberculose óssea, tuberculose ganglionar, tuberculose urinária e tuberculose cerebral. Entre todas essas, eu decidi escolher 3 para citar para vocês. Então, eu vou começar citando pela tuberculose miliar. É quando a tuberculose não é contida e sofre um agravamento. O paciente tuberculoso passa a apresentar pequenas lesões na pele, podendo afetar também as meninges e o fígado, além de outros órgãos do corpo humano. Vou falar também da tuberculose ganglionar. É a tuberculose que acontece quando a mesma bactéria que causa a tuberculose acaba afetando o sistema linfático, atingindo os glânglios, localizados em lugares como pescoço, nuca, axilas, virilha e abdômen. Alguns dos sintomas da tuberculose ganglionar incluem, por exemplo, anemia, o aumento dos gânglios e cansaço extremo. E vou falar, da tuberculose que já conhecemos, que é a pulmonar. É o nome dado à doença que conhecemos tradicionalmente como a tuberculose. Agora eu vou falar um pouco como se pega a tuberculose. De modo geral, a tuberculose é transmitida pelo ar, sendo que as gotículas de saliva expelidas pelo paciente infectado durante a tosse ou espirro são os principais vetores da doença. É importante deixar os ambientes sempre arejados, permitindo a troca constante de ar. Evite o acúmulo de bactérias e vírus que podem causar de gripes a resfriados comum até tuberculose. Vou falar um pouco como que é o tratamento da tuberculose. O tratamento da tuberculose é feito de forma geral com o uso de 3 medicamentos, que devem ser tomados conforme indicação médica por um período de até 3 meses após o diagnóstico da doença. Mesmo que os sintomas sumam e que o paciente apresente uma melhora considerável, é preciso continuar o uso dos medicamentos de acordo com a recomendação médica, como forma de evitar o fortalecimento da bactéria e geração
de resistência bacteriana aos medicamentos disponíveis atualmente no mercado. Vale lembrar que cabe ao médico definir quais são os medicamentos usados pelo paciente e por quanto tempo ele fará o tratamento da tuberculose. Como prevenir a tuberculose? A prevenção da tuberculose pode ser feita por meio da vacina BCG, aplicada em crianças e bebês, geralmente no braço direito. Então é essa marquinha que conhecemos que fica quase na altura do ombro, que acaba servindo como comprovante da imunização contra a tuberculose. Vale ressaltar que vacinar é prevenir. A vacina BCG é indicada para crianças de 0 a 4 anos e protege contra a tuberculose.